Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo, terceiro domingo da Páscoa, dia 19 de abril. Meu irmão, minha irmã, se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like e reza comigo, a oração do Ângelus nesse momento, E nesta oração nós estamos fazendo, nesse tempo pascal, Regina Celli, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que alegrastes o mundo com a ressurreição de vosso Filho, concedei-nos vós suplicamos que por sua mãe, a sempre Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, e nesse domingo eu convido você a participar da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade, com muito mais riqueza, porque, claro, lá você tem toda essa oportunidade de estar em família, estar em comunidade, viver da palavra de Deus. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, dos versículos 13 a 35. São Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como vós sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros
e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos de Emaús fizeram uma caminhada catequética com Jesus. Ele foi explicando o Evangelho, ou melhor, explicando o Antigo Testamento e tudo relacionando a pessoa do ressuscitado, aquele que passou pelos momentos do sacrifício da cruz, o crucificado, o ressuscitado. Então tudo isso foi sendo explicado. E isso é uma catequese belíssima que Jesus deu para eles, que cabe para cada um de nós também, que nós precisamos fazer essa caminhada para entender quem é o Cristo e onde ele está na nossa vida. É preciso reconhecer o Senhor ao partir o pão. Por isso que nós também possamos, ou melhor, dizer a Jesus: fica conosco, Senhor, fica na nossa vida, fica na nossa história, porque precisamos de Ti. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a ressurreição da glória da adoção divina, ou melhor, com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança guardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, meu irmão, minha irmã. Aguardo você amanhã, segunda-feira, dia 20 de abril, da terceira semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus, que é rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo.